Então você tem R$ 100 parados na sua conta e não sabe o que fazer com ele? Na verdade, eu não sei como investir, né? Porque se for para gastar, eu sei muito bem o que fazer. Eu te entendo. É por isso que neste vídeo eu vou te mostrar na prática como você vai investir esses R$ 100 que você tem parado na sua conta. Até para você no futuro poder gastar bem mais do que isso, na medida que você vai receber uma renda passiva com o tempo e vai poder ter muito mais do que esses R$ 100 para fazer o que quiser com eles. Agora é o seguinte, você terá duas opções, dois caminhos a seguir quando assistir esse vídeo. Você pode buscar o caminho da Mega Sena, o caminho do jeitinho, do tentar o atalho a vida inteira, o caminho de quem acredita em fórmula mágica nos investimentos e nunca vai ter resultado, e pior, ainda pode acabar caindo num golpe, ou você pode ir para o caminho da mentalidade abundante, da mentalidade próspera, de autorresponsabilidade e que fazendo a coisa certa, cedo ou tarde vai alcançar a liberdade financeira. E se quiser ir pelo caminho 1 lá da Mega Sena, então já nem precisa assistir o resto desse vídeo, porque esse vídeo aqui foi feito para quem vai para o caminho número 2, para quem de fato quer alcançar a liberdade financeira num caminho que funciona. Então se você estiver disposto a aprender e alcançar a liberdade financeira, já deixa aqui nos comentários a hashtag liberdade financeira, para eu saber que você está junto comigo nessa. Neste vídeo eu vou te mostrar na prática o que fazer com esses R$ 100, e você vai ver que eu investi tanto na renda fixa quanto na renda variável. E aqui nesse canal eu prezo pela simplicidade. Quem me acompanha aqui já sabe disso, inclusive se você não acompanha, já é hora de se inscrever aqui no canal. Ou seja, você tem que fazer a coisa mais simples para ser mais fácil e você realmente conseguir fazer, conseguir aplicar. Então começando lá pela renda fixa, você vai investir no banco que você já tem conta, na instituição que você já está acostumado a utilizar. Só que, claro, você não vai deixar o dinheiro parado na conta, ou também não vai deixar o dinheiro na poupança. Pelo amor de Deus, seu dinheiro é suado e você tem que, no mínimo, fazer ele trabalhar para você para não perder lá da inflação. Então fica comigo até o final que você vai aprender a investir esse dinheiro. Então vamos lá, você tem conta no Itaú, você vai fazer pelo Itaú. Tem conta no Bradesco, faz pelo Bradesco. Tem conta no Santander, faz pelo Santander. Tem conta na Nubank, faz pela Nubank. Tem conta no Banco Inter, faz pelo Banco Inter. Tem conta no PicPay, faz pelo PicPay. Você já entendeu. O que você não pode fazer é em bancos muito pequenos, por causa da segurança, tá? Mas esses bancos grandes, bancos populares, é bem tranquilo de você investir lá. Isso porque nós vamos investir aqui na renda fixa num CDB ou num RDB. São certificados de depósito bancário e os recibos de depósito bancário, que nada mais são do que empréstimos que você faz para essa instituição bancária, só que com juros. E como todo empréstimo, só que agora você, como credor, você vai receber esses juros. Até por isso que a gente escolhe bancos confiáveis, pois não dá para você emprestar dinheiro para um banco que está mal das pernas, que está endividado, que não é um banco lucrativo. Você não vai emprestar dinheiro para quem não é um bom pagador. Ou você emprestaria dinheiro para aquele seu cunhado que vive se metendo em rolos aí, tem dívida com todo mundo, não paga ninguém. Pois é, então aqui a gente escolhe bancos grandes e lucrativos por isso, justamente pela segurança. Então no seu banco, se você for na área lá de investimentos e renda fixa, deve existir uma quantidade, talvez até grande, de possibilidades de CDBs e de RDBs. E aqui nós temos que nos atentar a algumas características específicas para você escolher a melhor opção para você investir. E essas características, elas formam uma tríade, que é a tríade dos investimentos. Ela é composta pela segurança ou pela volatilidade, pela liquidez e também pela rentabilidade. E essa tríade dos investimentos está presente em todos os investimentos, de maneira que eu não vou ter aquele super investimento perfeito que vai ter os três altos ao mesmo tempo. Então ou eu vou ter que abrir mão de algum para ter o outro mais alto, ou eu vou equilibrar os três elementos da minha tríade. E o principal erro do investidor é pensar apenas na rentabilidade. Vou no banco bolinha de sabão que está pagando mais. Só que aí para pagar mais a pessoa vai lá e abre mão da segurança, de maneira que pode correr o risco de ter menos dinheiro do que investiu, de ter prejuízo, ou talvez até desse banco quebrar e você mesmo com o FGC demorar para ver a cor desse dinheiro. Ou talvez você escolhe o banco bolinha de sabão que vai pagar mais e ele é até seguro, só que o investimento que você escolhe não tem liquidez, ou seja, você não pode resgatar quando quiser. E aí na hora que você precisar do dinheiro, você pode ficar na mão. E no começo, se você está começando agora, a sua prioridade é a segurança e a liquidez, ou seja, é o seu dinheiro lá estar rendendo positivo, você não perder dinheiro e o seu dinheiro estar lá disponível para você a qualquer momento, você poder resgatar quando quiser. Então para ter uma alta segurança e uma alta liquidez, eu vou ter que abrir mão um pouco da rentabilidade, vou ter uma rentabilidade ok, ali próximo do 100% do CDI. E a questão da liquidez, você vai escolher lá dentro do seu CDB ou do RDB do seu banco, você vai escolher a liquidez diária
ou imediata. Diária significa que você vai poder resgatar o seu dinheiro todos os dias úteis e horários comerciais, ou seja, você vai pedir para resgatar o dinheiro, ele vai cair lá na sua conta corrente, na sua conta de movimentação, um dia depois, no próximo dia útil. Enquanto que a liquidez imediata, que é melhor ainda, o seu dinheiro vai cair no mesmo instante, não importa se é dia útil ou não. E a rentabilidade desse CDB ou RDB, você pode escolher alguma ali próximo do 100% CDI, que está tranquilo para você começar. Então, desses R$100, eu sugiro você colocar pelo menos R$30 nesse CDB ou nesse RDB de liquidez diária do seu banco que você já tem conta. E se você consegue, daqui a pouquinho, quando acabar esse vídeo, já abrir o seu aplicativo e fazer esse investimento. Inclusive, eu tenho aqui no canal vídeos, por exemplo, mostrando como fazer isso na prática no Nubank e como fazer isso na prática no Banco Inter, por exemplo. Ou seja, tem conta no Nubank, assiste o vídeo da Nubank, vou deixar aqui na descrição para você conseguir aplicar no Nubank. Tem conta no Banco Inter, assiste o vídeo que vou deixar aqui na descrição também, para você conseguir investir o seu dinheiro no Banco Inter. Se tem conta em outro banco, pode assistir também esse do Banco Inter, que vai ser muito, muito parecido. Então todos esses vídeos estão aqui na descrição. Você pode assistir assim que acabar esse vídeo. Então agora sobraram os outros R$70, que eu vou investir na renda variável. Nós vamos investir aqui nesse caso em fundos imobiliários. Eu vou dar um exemplo aqui de um FII de papel e já deixo claro que não é uma recomendação de investimento. E pela minha opinião pessoal, eu acredito se tratar de um bom fundo imobiliário. Mas antes, se esse vídeo está fazendo sentido para você de alguma forma, já retribua com o seu like e se inscreva também no canal. Primeiro, o que é um fundo de papel? O fundo de papel, ele compra dívidas relacionadas ao mercado imobiliário. Então, empresas, geralmente construtoras, elas pegam dívidas com os bancos para poderem financiar a sua construção. Seja a construção de imóveis residenciais, seja de um shopping, seja de um galpão, seja do que for. E esses empréstimos geralmente são os famosos CRIs. Daí os FIIs de papel compram essas dívidas, compram esses CRIs e recebem todo mês o pagamento dessa dívida. De maneira que os cotistas dos fundos imobiliários, ou seja, nós que compramos as cotas desse FII, recebemos uma renda passiva vinda do mercado imobiliário. Eu escolhi aqui como exemplo o FII BCRI11. Então eu estou aqui no site, no Funds Explorer, que é um site que eu costumo utilizar para avaliar os fundos imobiliários. Tá? Então tem aqui o BCRI11, eu tenho aqui a liquidez média diária dele, que é uma liquidez grande, ou seja, eu tenho uma movimentação grande aqui de compras e vendas, ou seja, isso torna mais seguro esse FII. O último rendimento de 75 centavos, né, o último provento que o cotista recebeu. Um dividend yield, que nada mais é do que a rentabilidade dos últimos 12 meses em 14,57%, que um patrimônio líquido de mais de 600 milhões, o valor patrimonial de 96, a rentabilidade no mês, e o P sobre VP, que é o patrimônio aqui do fundo, né? O preço sobre o valor patrimonial. E aqui, se eu descer aqui um pouquinho, uma coisa que eu tenho que entender antes de descer é o seguinte, esse dividend yield aqui, né? Que é a rentabilidade. O que acontece? Muita gente investe em alguns fundos pensando, nossa, tá pagando muito, a rentabilidade tá boa, vou comprar ele. E é preciso ter cuidado. Porque, por exemplo, se trata aqui nesse caso, e vários exemplos de fundos de papéis, né? Fundos de papéis, os rendimentos deles são atrelados ali à taxa Selic. Então, eu tive momentos onde a taxa Selic estava muito alta e agora está começando a cair, que é natural que os fundos imobiliários vão pagar uma rentabilidade maior. Só que isso é cíclico, né? A taxa Selic, ela varia e a rentabilidade dos fundos imobiliários também varia. Então tem que ter cuidado justamente para não entrar em algum fundo imobiliário apenas considerando a rentabilidade, desconsiderar os outros fatores de analisar um FII e acabar escolhendo um FII ruim, que está pagando muito agora, mas que em poucos meses pode não pagar mais nada. E se eu descer aqui, né, voltando aqui para o BCR11, eu posso ver isso que eu acabei de falar, bem aqui no histórico de dividendos, né, histórico de proventos. Você vê que o histórico de proventos, de fato, ele é um sobe e desce, ele é cíclico, justamente pela questão da taxa Selic. Então a taxa Selic está mais alta, o fundo vai pagar mais. Justamente por que isso acontece? Né? Porque o fundo de papel ele recebe as dívidas lá dos CRIs, né? Das empresas que estão construindo lá e fazem dívidas no setor imobiliário. E essas dívidas elas estão atreladas à taxa Selic, né? Ao CDI, também ao IPCA. Então quando o IPCA está mais alto e a taxa Selic está mais alta, esses FIIs acabam recebendo mais proventos, porque justamente os juros dessas dívidas vão ser maiores e ele vai receber mais e vai repassar mais para o cotista. Lembrando que todo fundo imobiliário tem que distribuir 95% da sua renda para o cotista. Então por isso que a gente vê aqui esses altos e baixos. A gente considerar aqui os 75 centavos, né, que é a renda atual aqui, né, a gente viu aqui em cima que ele pagou agora, ó, é até uma renda considerada baixa, um dividendo baixo, considerando o histórico. Poderia pegar aqui
1,59, falar que ele está pagando muito, mas é um caso isolado. Vamos pegar aqui o atual, 75 centavos por cota. Então olha que curioso, vou jogar aqui numa planilha, né? Eu tenho aqui, né, a cota aqui, uma cota, um investimento aqui de R$67, a renda variável vai variar para cima e para baixo. Vou colocar essa renda passiva aqui, né, você comprando uma cota de 75 centavos, que foi a do último mês. Só que você viu que varia, mas para efeito de comparação aqui, de simulação, vou usar esses 75 centavos. Então você vai comprar uma cota e vai receber 75 centavos de renda passiva. E aí aqui tem aquela primeira questão, né? A primeira mentalidade que eu comentei lá da Mega Sena. Você pode falar assim: ah, mas isso aqui é muito pouco, não serve pra nada, 75 centavos, o que eu vou fazer com isso? esse tipo de pessoa nunca vai enriquecer porque está buscando aí a fórmula mágica. Agora, se você pensar da segunda maneira, pensar o seguinte: bom, hoje com uma cota eu estou ganhando 75 centavos. Deixei R$67, estou ganhando 75 centavos. Por quê? Porque é proporcional. Investimento é proporcional. Investir pouco, vou receber pouco e é natural. Só que eu posso investir todo mês. Então, primeiro mês eu compro uma cota, 75 centavos. No segundo mês eu vou comprar mais uma. Depois eu vou comprar mais outras. Vou comprando mais e vou alcançando valores maiores de renda passiva. Até que vai chegar um momento que em cada mês eu vou ter cotas suficientes e renda passiva suficiente para comprar o quê? Mais uma cota. De maneira que eu vou reinvestir, eu vou todo mês, mesmo que eu não faça novos aportes, eu já consigo comprar mais uma cota e ir aumentando esse montante de renda passiva que eu vou recebendo. Porque na prática, os juros compostos da renda variável nada mais é do que você reinvestir os proventos que você recebe comprando novas cotas para poder aumentar cada vez mais essa renda passiva que você recebe. E se engana quem pensa que só quando eu tiver 90 cotas que eu vou poder comprar outra. Porque desde quando você tinha lá 40 aqui, por exemplo, você recebeu R$30. E aí depois você foi comprando mais, 41, mais R$30, já quase comprei uma. Na hora que chegou aqui 42, pô, juntei 3 meses, já deu R$90, já poderia comprar uma. E eu comecei lá com uma cota, 2 cotas, ou seja, eu vou juntando, chegou na 10ª cota, já juntei o suficiente para comprar outra. E aí vou comprando cada vez mais cotas e vou acelerando muito mais esse processo. Então 42 aqui, por exemplo, não são 42 meses colocando lá os R$67, porque isso vai acontecer mais rápido na medida que você reinveste os dividendos que você recebe. Então não é para receber o dividendo e comprar um pirulito no começo. Pô, reinveste esse dinheiro, vai comprando mais, né, vai reinvestindo, que aos pouquinhos você vai ter lá, ó, 100 cotas, depois você vai ter lá, né, 500 cotas, e aí começa a ficar interessante. Depois você vai ter lá 5.000 cotas, e aí já vai te dar uma renda muito interessante mensal. E você vai poder reinvestir e aumentar isso muito mais rápido. Vai ser rápido? Não vai ser rápido. Pelo menos se você colocar sempre esses R$67 que a gente está falando aqui nesse vídeo, né, os R$70 que você tinha sobrando lá. Só que o tempo vai passar de qualquer jeito e passa cada dia mais rápido. Então é melhor chegar daqui a 5, 10, 20 anos, não sei, com uma renda passiva interessante do que simplesmente não chegar. Pelo menos eu, André, prefiro ter cada vez mais renda passiva. Porque o fundo imobiliário ele vai ter diversas dessas dívidas para receber. Então se algum devedor lá não paga ele, por exemplo, ele tem mais um monte de gente pagando para ele de maneira que ele vai ter uma renda estável ao longo do tempo. E a mesma coisa acontece se você escolhesse um FII de tijolo, por exemplo, que são aqueles FIIs de galpões, de lajes corporativas, de shoppings, né, que eles têm aqueles imóveis físicos, alugam e recebem o aluguel desses imóveis. Esses fundos, pelo menos os fundos bons, eles vão ter muitos imóveis e muitos inquilinos, de maneira o quê? De maneira que mesmo que algum imóvel fique vago, mesmo que algum inquilino não pague, ainda assim ele vai ter recebendo de vários outros imóveis e vários outros inquilinos e vai ficar tranquilo, mantendo a renda mensal passiva para a gente. Então por isso que é importantíssimo você aprender a escolher um bom fundo imobiliário, porque é renda variável, e renda variável varia para cima e também varia para baixo. E é importante você entender o porquê você escolhe um fundo imobiliário e não simplesmente comprar o fundo que alguém indica, por exemplo, esse BSR11 aqui que eu falei, porque se você não entender o porquê você escolhe, você também não vai saber quando você vai sair dele, se for o caso de você vender. Porque na primeira hora que a renda variável variar para baixo, você vai se assustar, não vai entender nada e vai acabar vendendo no desespero. Muitas vezes tendo prejuízo, sendo que às vezes você está investindo num bom fundo. O que está acontecendo é simplesmente o normal, que a renda variável varia para cima e para baixo. Então é importante você entender o porquê você está investindo, para mesmo nos momentos de oscilação de mercado, você ficar tranquilo
e recebendo a sua renda passiva. Então é importante avaliar o gestor, é importante avaliar a situação do devedor, a que índice essas dívidas estão atreladas, aqui no caso do FII de papel, no caso do FII de tijolo, por exemplo, se você avaliar a vacância, o histórico de proventos, né, o gestor também, os imóveis, a localização deles, se ele é multimóveis, multi-inquilinos. Ou seja, existem características que você precisa avaliar no fundo imobiliário e não só a rentabilidade dele para poder escolher um bom FII. Só que não é nada de outro mundo também não. É algo que você consegue fazer sozinho, eu tenho certeza, desde que você vá pelo caminho certo, aprendendo a fazer o feijão com arroz bem feito nessas avaliações. Se você quiser aprender a fazer esse feijão com arroz bem feito e escolher um bom fundo imobiliário, eu vou deixar aqui na tela um vídeo mostrando exatamente isso. Como escolher na prática um fundo imobiliário, o que avaliar e como escolher os melhores FIIs.